Gênesis capítulo 22, vou puxar para cá para ler. Gênesis 22, verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Diga comigo: assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o... E seguiram ambos juntos. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, pode deixar. Se não, feche aí em nome de Jesus. Mas acompanhe comigo, que eu quero ministrar nessa noite para vocês. O versículo 8 diz, bem no seu final, que eles caminhavam juntos, ou andavam juntos. Anote uma coisa que é muito importante, eu quero dizer para vocês, que boa parte da vitória na prova é você continuar caminhando. Vou repetir, boa parte da vitória na prova é você continuar caminhando. Diga ao teu irmão, por favor, que está do seu lado, com muita educação: não pare de caminhar. Eu acho que você falou muito educado e ele não entendeu, eu acho que ele parou. Diga de novo, não pare de caminhar. Uma parte importante para... Chegou gente lá fora, preciso que alguém... está aberto, desculpa. Uma parte importante para vencer uma prova de fé é continuar caminhando, gente. Eu preciso que você grave isso, porque às vezes na nossa jornada da vida, às vezes na nossa maior dificuldade ou tamanha prova, a vontade que nós temos é parar de caminhar. Eu já vi tanta gente dizendo, eu não vou mais para a igreja, porque quando eu cheguei na igreja, parece que as coisas pioraram para mim. Eu já vi tantas pessoas falando, depois de um tempo de caminhada longa com a igreja, dizendo, eu não vou mais para a igreja, porque parece que depois de alguns anos que estava tudo indo bem, ficou tudo difícil para mim. Eu só tenho uma mensagem de Deus para você hoje. E essa mensagem, às vezes, pode até machucar você, mas ela é bíblica. Às vezes, na jornada da vida, Deus vai nos provar. Mas a prova não é para matar. A prova é para exprimir de você o melhor que você tem. Quando o diabo nos tenta, gente, e a tentação, sim, é para machucar você, para magoar você, para fazer com que você tropece,
A tentação, sim, é para fazer com que você venha maldizer as pessoas, venha amaldiçoar o seu próximo. A tentação é para que você reclame, para que você murmure. A tentação é para que você desista, para que você paralise. Mas a prova de Deus não. A prova de Deus é para aperfeiçoar você no projeto que Ele tem para a sua vida. Pastor, uma coisa é você ser tentado, preste atenção nisso. Outra coisa é você ser Quando você é tentado, só tem uma guerra a você fazer. Ou você vence o diabo, ou o diabo te vence. Mas quando você é provado por Deus, e você faz aquilo que Ele manda você fazer, a vitória é certa. A aprovação, todo mundo aqui já estudou, é claro, né? Sabe que toda prova, você tem que tirar uma nota boa para você passar. A aprovação, ela só vai depender da nota que você vai tirar. E a tentação, ela vai depender o quanto você está disposto também a não ceder à tentação. E a Bíblia diz que não há tentação que o homem não possa vencer. Escuta isso. Porque tem gente que se mostra fraquinho, disse, eu não aguento, eu não tenho jeito, não suporto. Ô crentezinho abençoado esse, viu? Eu não sei em quem ele crê, porque em Deus não é. Porque é difícil lidar com pessoas mimizentas, né? Ou não é, gente? Eu mesmo não aguento pessoas mimizentas. Eu não tenho jeito, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de usar droga, eu não consigo parar de me prostituir, eu não consigo parar isso. Para isso. Você consegue o que mesmo? Me conta aí. Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não tem tentação que o homem não possa vencer. Só é vencido quem não está disposto a sacrificar aquilo que é necessário sacrificar. Então, se eu sirvo a Deus, eu preciso entender que está na hora de eu deixar as coisas velhas se passarem e fazer da minha vida uma nova história. E fazer da minha vida um novo compromisso com Deus, uma nova aliança. É por isso que a Bíblia diz necessário é o homem nascer de novo, porque se não nascer de novo, você vai ficar na velha matéria, na velha criatura. Desculpa, gente, eu nunca vou passar a mão na cabeça de ninguém na igreja. Eu nunca vou passar a mão na cabeça de ovelha nenhuma, e às vezes essas ovelhas vão ficar chateadas comigo, achando que eu não dou atenção, mas não é porque eu não dou atenção não, porque eu não tenho tempo a perder com crente velho. Com pessoas que conhecem a palavra e não querem viver o que a palavra ensina. Não adianta, eu não sou melhor do que vocês, eu estou aqui me examinando o tempo todo para ir para o céu também. Eu estou aqui para servir a Deus em obediência o tempo todo para ir para o céu também. Mas se vocês também não se esforçarem, ninguém vai. Precisa de um esforço, precisa de uma dedicação, precisa de um sacrifício, precisa de uma comunhão. Às vezes a gente bota e convida todo mundo a fazer jejum, a fazer oração, a se dedicar, mas as pessoas não conseguem. Por que elas não conseguem? Mas fazer besteira todo mundo consegue, errar todo mundo consegue, falhar todo mundo consegue, comer chocolate todo mundo consegue. Mas por que não mudar? Cutuca teu irmão bem forte aí agora e diga, é necessário mudar a bênção. Melhora. Mas a igreja é preta, a porta é larga, vai achar. Mas tem luz, tem telão, a porta é larga, não é não. A porta continua sendo estreita, porque aqui é prego da palavra de Deus. Estreita é a porta e larga é a perdição. Eu não sei o que você está passando. Se é prova com seu filho, se é prova no casamento, se é prova na saúde, se é prova nas finanças, se é prova no trabalho, se é prova ministerial. Mas um conselho eu te dou agora, e anote isso por favor. Continue caminhando. Pastor, está doendo, continue caminhando. Pastor, o senhor não sabe o que está passando, eu só sei que você precisa continuar caminhando. Deus sabe o que você está passando. E se Ele permite que você passe, passe com Ele. Caminhe com Ele.
Você pode virar para 3 pessoas sem muito quebrar o pescoço, porque isso às vezes é chato, mas isso é dinâmico, isso é para que você grave. Isso é para que você coloque nessa cabecinha sua que é muito fácil de esquecer as coisas e difícil de gravar. Isso é dinâmico, tá, gente? Vira para 3 pessoas, por favor, e diga para ela: olha, na prova, continue caminhando. E na bênção, pastor, continue também. Não tem como parar. Não existe parar. Se eu paro, eu estou conformado. Se eu estou na prova e também paraliso, é porque eu joguei a toalha. Não adianta você jogar a toalha. Não adianta você desistir. Eu acho que de todos vocês que estão aqui, eu já fui tão provado, que se for contar todas as provas que eu já passei nessa vida, dá para escrever uns 10 livros, no mínimo, de 1000 páginas. Cada um. Eu acho que era tão ruim no mundo, no mundão, fazia tanta bobagem, tanta besteira, que quando eu servia a Deus, Deus me desafiou, mas desafiou muito, gente, muito. Muito mesmo. E eu fico olhando, às vezes as pessoas, elas têm até uma condição financeira, às vezes as pessoas têm até alguma coisa na vida, e qualquer besteirinha, qualquer bobagem, as pessoas ficam: ai meu Deus, minha vida acabou, eu não sei mais o que vai acontecer, eu não sei mais o que pode acontecer, é tão difícil. Aí eu fico olhando, cadê a confiança? Cadê a caminhada na fé? Cadê o crer na provisão? Abraão é o homem considerado na Bíblia como o pai da fé. Se tem alguém que você precisa aprender de verdade sobre fé, chama-se Abraão. Na Bíblia não vai ter outro que viveu como Abraão viveu e obedeceu a Deus. Gênesis capítulo 12, Deus prova Abraão na primeira provação dele. Deus chega para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, que eu te farei o quê? Pai de nação. E Abraão faz o quê? Sai. Agora imagine, o pai de Abraão, os familiares de Abraão, tinha dado a ele uma condição de vida boa, confortável, uma vida totalmente planejada, projetada, e que ele não precisava de mais nada, na realidade. Ele tinha tudo que ele, na pequenez da mente dele, desejava. Eu não julgo pessoas que estão felizes com um apartamento de 1 quarto e sala. Pelo contrário, se ela está bem, se ela está confortável, se ela está feliz naquilo ali, que ela fique ali, que ela continue ali. Talvez eu queira muito mais alguma coisa, eu fico sonhando, fico projetando, mas tem gente que não projeta, que não sonha. Tem gente que está feliz com o carro que tem, está satisfeito com a casa que tem, está satisfeito com tudo. Não é que eu não esteja satisfeito, eu estou satisfeito com tudo, mas eu sempre estou querendo mais alguma coisa. Mas Abraão, ele tem um presente de Deus: olha, saia da terra da parentela, que eu te farei pai de nação. Então ele ouve aquilo ali e toma uma atitude. E a atitude dele é fazer o que Deus estava convidando ele a fazer. E na segunda que Abraão é testado, que é essa daí, quando ele realiza agora o sonho dele, que Deus tinha colocado no coração dele, que era dar a ele um filho. Abraão
agora está sendo provado de uma forma totalmente diferente. Ele está sendo provado pelo seu futuro. Na primeira aprovação de Abraão, ele está sendo provado pelo o passado dele. Porque Deus está mandando largar ele da terra, da parentela. O passado dele, que é a geração passada, os seus pais, os seus avós, os seus parentes, ele está deixando para trás. Deus está mandando ele esquecer o passado e viver um futuro. Escute isso. Mas quando Deus está falando com ele para viver o seu futuro, agora Deus está aprovando a ele no seu futuro, porque Isaac era o filho da promessa. Agora iria começar, pastor Fernando, tudo que Abraão sonhava e colocou no coração, porque Deus deu a ele esse sonho, esse projeto. Imagine na realização do sonho, Marquinhos, Deus pede o sonho novamente para a gente. A gente passa todo um processo, a gente passa toda uma fase, e nessa fase da conclusão dela, que é a hora de o nome de Abraão virar uma referência, ele pede o filho. O filho era a esperança. O filho era o futuro brilhante que ele estava imaginando, estava sonhando. Eu vou ver os meus netos. Eu vou ver agora o meu futuro, a geração do meu filho. Eu vou virar um pai de nação verdadeiramente. Então todo esse projeto, toda essa fama, todo esse êxito está sendo pedido por Deus, para Deus entregar, para Abraão entregar a ele o maior sonho que ele tinha, a maior alegria que ele tinha, o maior amor que ele tinha. Isaac era o filho amado. Isaac era o filho da promessa. Deus estava provando ele no filho da promessa. E quando você vê essa história sendo abrangida, você vai ver que em Filipenses capítulo 3, o versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que ele já não é mais confiante nas coisas que se foram, que conquistou. Ele não é mais confiante nas coisas do seu passado. Veja o que o texto diz, não sei se vocês botaram aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que é necessário a gente avançar. O passado de Paulo ficou para trás, mas o futuro de Paulo era uma página escrita pelo dedo de Deus. Abraão tinha um passado que ficou para trás, e Deus estava escrevendo um futuro para Abraão e projetando os planos dele na vida de Abraão, o homem chamado pai de nação. Só que quando você está entregando ao Senhor o seu passado e acha que já acabou, já era, eu já sou nova criatura, eu agora vou caminhar com Deus e o meu passado está lançado no mar de esquecimento. Você inicia uma jornada brilhante com Deus, com fé, com louvor, com adoração, com milagres na sua vida, e uma história na presença do Senhor. O Senhor vem e pede o quê? O seu futuro, o seu Isaac, a sua esperança, o seu maior sonho, o seu maior amor. Pastor, que mensagem é essa que você está trazendo para mim?
quando a gente deixa o que já foi conquistado, a gente sempre vai avançar para o que é prometido. Escute isso. Quando a gente deixa o que foi conquistado, nós vamos sempre avançar para o que foi prometido. Paulo está dizendo, olha, eu esqueço as coisas que já se foram. Eu agora quero avançar para o que está à minha frente. Para o que está prometido. É a gente sair de uma posição segura para uma posição onde estamos expostos. É como se a gente saísse de uma posição que está garantida para nós, para uma posição da dependência de Deus. Escuta isso, gente. Eu ainda vou começar a ministrar, tá? Imagine você saindo de uma posição garantida, uma posição segura, para ir para uma posição totalmente dependente de Deus. Vou fazer uma pergunta, não me responda não, porque eu já sei a sua resposta. Depender de Deus é fácil? Depender daquilo que a gente não vê, não enxerga, não consegue pegar é fácil? É bom quando a gente depende do resultado do nosso trabalho, que a gente sabe que a gente vai receber alguma coisa, né? Quando a gente não recebe, a gente fica chateado, né, na cobrança. Bora, paga o que deve. E aí outra pessoa, devo, não nego, paga quando puder. Aí você, o sangue de Jesus te repreenda. O diabo já quer entrar nas finanças. Mas é assim ou não é? Mas você depende de alguma coisa. Você depende de alguma coisa que você fez. Você depende do seu esforço. Você depende de algo que você se movimentou para fazer. Mas quando você depende de um Deus que você não vê, de um Deus que você não toca, mas pela fé introduzida na palavra dele, que introduziu no seu coração, é como se você entrasse no mundo da inexistência e saísse do mundo da existência material para ir para o mundo espiritual. É você saindo do mundo físico e ir para um mundo totalmente que você não vê. Pastor, e como é que eu faço isso? Está aqui na mensagem, em Gênesis capítulo 22, quando ele olha para Abraão e pede esse sacrifício para ele. Eu preciso que você sacrifique para mim o seu futuro, o seu Isaac. Eu quero que você faça isso para mim. Abraão está dizendo, o meu futuro está nesse menino. O meu futuro está nessa criança. O meu futuro agora está sendo levado. Não. Quando Deus chama ele, ele responde, eis-me aqui. Primeira atitude que Abraão toma quando Deus fala com ele, eis-me aqui. Eu queria que você sempre tivesse disposto a quando Deus falasse com você, você tivesse essa palavra gravada na sua tábua do coração e dizer, eis-me aqui. Abraão não questiona o pedido, Abraão não murmura o pedido, Abraão sequer conversa com Deus ou tenta argumentar esse pedido. Abraão não faz isso. Abraão diz sim, Senhor. A Bíblia diz que Abraão pega as lenhas. A Bíblia diz que Abraão pega o cutelo, né? Pega 2 servos, seu filho, e vai. A jumentinha, e vai. Vai pelo caminho. E uma outra atitude que Abraão tem no meio do caminho é dizendo outras palavras para os servos dele. Fiquem aqui, eu vou com o menino, mas voltaremos
iremos lá adorar a Deus, subiremos, o adoraremos e depois voltar. Ele não está falando no singular. Ele está abrindo a boca e dizendo no plural que eu vou, mas meu filho, e voltarei com meu filho. Como isso, pastor, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Abre aí para mim, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 18. A Bíblia diz que o coração de Abraão, sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência. O coração de Abraão estava na considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão não estava com o coração no que poderia acontecer, na morte que poderia acontecer, no pedido que Deus tinha feito. Abraão estava com o coração na promessa. Abraão sabia que Deus tinha prometido para ele que ele seria um pai de nação. Às vezes Deus está prometendo coisas a você, mas quando vem a provação, você começa a esquecer o que Deus te prometeu. Você começa a esquecer quando foi que Deus te chamou. Você começa a esquecer quando Deus te escolheu. Você começa a esquecer as orações que vocês fizeram, as respostas que Deus foram dando a vocês. Vocês esquecem tudo que Deus já viveu com vocês de experiências, porque a prova chegou e aí você fica triste, você fica perdido, você fica amargurada. Deus está falando com você hoje. Está na hora de você caminhar com fé, crendo na provisão. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não crer na provisão. Se eu não crer que Ele pode, que Ele é todo poderoso, que tudo está no controle dEle. O que Abraão está ensinando, ou que melhor dizendo, o que é que Deus está ensinando para Abraão? Eu sei que muita gente pode extrair desse texto várias mensagens, mas Deus ele está ensinando para Abraão uma coisa. Eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse comigo: hoje eu entrego o meu passado diante do Senhor. A mão esquerda, a mão esquerda, a mão esquerda. Diga: hoje eu entrego o meu passado na mão do Senhor. Feche a sua mão. Levante a sua mão direita e diga assim: hoje eu entrego o meu futuro diante do Senhor. Feche a sua mão. Olha o que Deus está ensinando. Segura a mão em cima, por favor. Se eu entreguei o meu passado, e se eu estou entregando o meu futuro, significa dizer o quê? Que eu só posso viver o hoje. Escuta aqui, peraí, presta atenção. Não fecha a mão, não abre a mão não. Se eu entrego na mão de Deus o meu passado, e eu entrego na mão de Deus o meu futuro, Deus está nos ensinando que é necessário a gente viver o hoje, porque o amanhã e o passado ele já lançou aonde? No mar do esquecimento. Pastor, o que você está dizendo com isso? Não fica lembrando o teu passado a Deus, porque Ele já esqueceu. Não fica apresentando a Deus o seu futuro, porque o futuro pertence a Ele. E o que é que eu faço? Viva o que Deus está projetando para você no agora. Viva hoje. Glorifica hoje, adora hoje, agradece hoje, se arrepende hoje. Deus tem um futuro brilhante para você. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? É boa, perfeita e agradável. Às vezes você fica carregando o fardo do passado, e Jesus está dizendo: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Às vezes você está ansioso por um futuro, e Deus está falando: não é para você ter ansiedade, entrega nas minhas mãos. Confia em mim, tudo eu farei por você. Não adianta você ter uma depressão pelo seu passado e muito menos uma ansiedade pelo seu futuro. Está na hora de você viver o hoje. Às vezes as pessoas não estão escolhendo, não estão vivendo, ou melhor dizendo, não estão vendo as mínimas coisas que Deus está fazendo, porque está tão preocupado com o passado e com o futuro, que está esquecendo de viver o presente. Ei, viva o seu casamento agora. Para de projetar um futuro.
Começa a se arrepender agora, começa a amar agora, começa a desejar agora, começa a ser feliz agora. Ah, eu só vou ser feliz se o dinheiro chegar, eu só vou fazer se acontecer isso. Começa a projetar tanta coisa que não vive o hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Ame os seus filhos hoje. Faz tudo o que você tem que fazer hoje. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Tem gente que só fica deixando para amanhã. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E nunca. Porque toda vez que você deixa para amanhã, você nunca vai fazer o que você tem que fazer. Depois eu resolvo essa briga. Não, resolva agora. Depois eu faço as pazes. Faça as pazes agora para o seu sono ser bom. Sono ser feliz. Você dormir bem. Ah, pastor, mas depois eu resolvo esse problema. Depois não, a hora é agora. É hoje. É hoje. Às vezes você fala assim, ó, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou te buscar. E Deus está falando, e hoje? Você faz o quê? Ah, Senhor, só se o Senhor fizer. É um monte de crente troca-troca. Aí quando Deus faz pela misericórdia dele, você não faz. Hoje eu vou jejuar e não jejua. Jejua amanhã. Amanhã eu jejuo. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou... Não faz nunca. Faz agora, gente. Faz agora. Ah, porque é domingo, não vou fazer. Faça domingo. Porque é sábado, é dia de sair, é dia de fazer acontecer. Não. Faça no sábado. Deus é muito maior do que o que você está projetando para você. O que Deus tem para você ainda não passou no seu entendimento. Não tem como você mensurar, porque o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a gente imagina. Você sonha pequeno, mas Deus sonha grande. Talvez você projete coisas pequenas, mas Deus projeta coisas extraordinárias para a gente. Levante a sua mão e dá um grito bem forte, mas até para o diabo ouvir, por favor. Eu sei que ele não é surdo, mas que ele se sinta incomodado, para ele não sair, ele nem te seguir. Se você for para casa, ele não vai te seguir. Pastor, o diabo segue. E os espíritos ruins segue. Mas se você der um grito no ouvido dele bem forte, ele vai bater em retirada de você. Não vai te seguir. Diga assim comigo, vivendo hoje na certeza que o meu passado foi resolvido e que de meu futuro está garantido, sem a pressão do passado, nem a ansiedade do futuro. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Viva o hoje na presença de Deus. Viva o agora na presença de Deus. Não é para deixar para ser amanhã não. Ah, pastor, amanhã. Eu vivo hoje na presença de Deus. Você tem que ter a certeza do seu hoje. Hoje você tem que estar salvo. Hoje você tem que estar na presença de Deus. Hoje você tem que estar bem. Hoje você tem que dormir bem. Hoje. Amanhã, Deus pertence. Ganhe dinheiro hoje. Faça tudo hoje. Pague as contas hoje. Não deixe para amanhã não, senão entra juros. Faça hoje. Ah, eu vou deixar para amanhã. Não. Vai pagar juros, hein? Se for juros de cartão, incide 20%. Se for juros de limite, incide 13%. Tudo é juros, irmão. Você está vendo? Se o mundo nos cobra com juros, eu acho que Deus deve nos cobrar com juros e correção. Não tem como Deus não nos corrigir. Não existe. Ele vai nos corrigir. Por mais que Ele corrija com amor, Ele nos corrige. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Se era para herdar com 40 dias a terra prometida. Desobediência, gente. Ah, não, eu desobedeço, Deus está me abençoando. Vá nessa. Ah, mas eu estou prosperando na vida financeira. O seu esforço pode fazer você prosperar na vida financeira, mas você ganha dinheiro por uma mão, pela outra acaba. Eu já vi tanta gente achando que é próspero na vida financeira, porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa. Daqui a pouco o carro perder, não estou jogando praga. Pelo amor de Deus, não pense assim.
a casa começar a ser penhorada por uma trabalhista, por isso, por aquilo, e a pessoa começar a se afundar da noite para o dia. Para ganhar demora, para perder, poucos dias você perde tudo, tá? Às vezes você demora anos para conquistar, mas para perder, irmão, é uma velocidade enorme. Nunca vi isso. É muito rápido. Qual é a primeira ação quando Abraão atravessa essa prova? Ele atravessa essa prova com 3 falas. A primeira fala foi o quê? Eis-me aqui. Sem saber que Deus ia pedir ou para onde ia mandar, ele disse o quê? Eis-me aqui. Chega na hora, gente, chega uma hora que a gente tem que ser maduro, tá? Chega uma hora que o cristão ele precisa amadurecer. E quando o cristão é maduro, independente para onde Deus mande, se é para lá, se é para cá, ou para algum lugar, ou para outro, obedece, diz, eis-me aqui, porque não vai contender com Deus. A maturidade faz a gente crescer. A maturidade nos ensina que não é contendendo com Deus que se resolve, é aceitando o que Deus está mandando fazer. Só você dizer, eis-me aqui. A segunda, está lá no versículo... Cadê? Então disse aos seus servos, versículo 5: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele está dizendo justamente isso, que nós vamos e voltaremos. Por que ele está dizendo isso? Porque ele acredita que Deus tinha poder para ressuscitar o Isaac, se Isaac fosse oferecido. Ele acreditava nisso. A terceira é que Abraão usa uma expressão e vai se tornar muito conhecida nos nossos dias e em nosso meio. Ele sabe que seu filho Isaac, ele faz uma pergunta para ele, lá no versículo 7, versículo 6, o versículo 7 mesmo. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, aqui é o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O holocausto. Diga para alguém assim, por favor. Não, diga para alguém, por favor, é o que eu estou te pedindo. Nesse processo você vai com o que tem, você vai com o que você pode, mas nunca se esqueça que a parte mais cara, Deus garante. O que Abraão fala para Isaac? Deus proverá para si o cordeiro. O fogo está aqui, a lenha está aqui, e Abraão está dizendo, Deus proverá, meu filho. Deus proverá, meu filho. Deus proverá, minha filha. Deus proverá. Essa prova não vai ficar assim, Deus proverá. Essa situação não vai ficar difícil por muito tempo, Deus proverá. Esse negócio que você achava que não existiria mais, Deus proverá. Esse negócio que você achava que estava perdido, que sumiu das suas mãos, Deus proverá. Vai com o que tem, vai com o que você pode, e o difícil deixa com Deus, o impossível deixa com Deus. O que Deus vai fazer na sua vida sempre vai ser o mais perfeito, o melhor, o extraordinário, o que você não pode fazer. O cordeiro estava lá, amarradinho, preso, mas ninguém estava vendo. Nem Isaac via, nem Abraão via, mas Abraão cria, acreditava, tinha fé. Abraão tinha uma fé tão poderosa, e uma coisa é certa, que ele diga, por mais que ele não via, por mais que estavam ocultos os olhos dele, por mais que ele não estava enxergando, ele sabia que Deus poderia prover.
Sara era velhinha. Abraão também era velhinho. Mas um dia ele viu Deus prover no ventre de Sara. E quem um dia viveu milagre não desacredita de outros milagres. Quem um dia teve experiência jamais pode apagar novas experiências, porque Deus fará viver novas experiências. Imagine agora Deus mostrando o que estava oculto e escondido. Levanta a faca, amarra o seu filho. Na hora, Abraão, calma, Abraão. Essa prova não é para tirar a sua esperança. Essa prova não é para apagar o seu nome. Essa prova não é para tomar de você o que eu te dei. Essa prova, Abraão, é para mostrar para você que eu sou o teu Deus e continuarei provendo para a sua vida o Cordeiro. Essa prova é para ensinar para a minha igreja que o Cordeiro de Deus, que foi enviado por amor de todos nós, já venceu na cruz todas as suas dificuldades, todas as suas provações. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas feridas, e nós fomos sarados. Então Deus já proveu para você o que você necessita, o que você precisa. Está na hora de você caminhar com fé, crendo na provisão, crendo que Deus já proveu, crendo no que Deus já fez, crendo no que Deus é poderoso para ainda fazer na sua vida. Não tem como, gente, servirmos um Deus só pelo passado. Não tem como servirmos um Deus preocupado com o futuro. Está na hora de você servir a Deus olhando para o seu agora, para o seu hoje. Seja feliz hoje. Ame hoje. Viva bem hoje. Desfruta hoje. Celebra hoje. Faz a picanha hoje. Me chama. Faz a picanha hoje com gordura. Me chame, viu? A Coca-Cola com gelo e limão hoje. Mas não deixe de celebrar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Mas pastor, é pouco, mas é sobre o pouco que Ele vai te colocar no muito. Então seja grato no pouco e Deus vai colocar você no muito. Ah pastor, mas está difícil. Mas não tem problema, é no meio da dificuldade que Ele resolve todos os problemas e faz você passar por essa dificuldade, esquecendo até porque você passou dela. Você nem lembra da dificuldade. Quanta gente já passou dificuldades aqui e não lembra mais? Levante a mão. Acho que eu levanto até os pés. Já caiu no esquecimento. Não só de Deus, mas no meu também. Eu não quero nem saber dela, nem relembro dela. Eu sou doido de trazer ela para o presente. Eu quero que ela fique lá. Não posso trazer dificuldade para o presente. Deus sempre tem coisas ocultas que ainda não foi revelada. Qual o meu segredo, pastor? O que é que eu preciso fazer? Diga sempre: eis-me aqui. O que é isso? Esteja disposto. Esteja disposta. Quando você ouvi-lo. Lembra de Samuel? Samuel estava ali. O sacerdócio estava falido. O povo não tinha profeta. O povo não tinha uma voz profética. Mas Samuel era o profeta que Deus estava gerando no ventre de Ana. Quando ele está morando na casa de Eli, tudo acabado, tudo destruído, há uma voz que chama ele pelo nome: Samuel. Ele não sabia o que respondia até perguntar a Eli. E Eli, mesmo sem estar com a vida dele no altar, Eli sabia que a voz de Deus era inconfundível. Quando ele te chamar, Samuel, responda para ele: o que? Eis-me aqui. Isaías estava no meio de um povo de lábios impuros, mas Deus precisava de um outro profeta.
Um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que tinha compromisso com Deus. Mas quando Deus chama ele, Isaías diz assim para Deus: Senhor, habito eu no meio de homens de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. Aí o Senhor pega uma tocha, toca nos lábios dele e diz a Isaías: a quem enviarei? E Isaías abre a boca e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que às vezes os problemas da gente não estão sendo resolvidos? Porque toda vez que Deus te chama para algo, você não está dizendo: eis-me aqui. Porque toda vez que Deus está levantando você para alguma coisa, você não está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas está na hora de você mudar esse linguajar, está na hora de você mudar as palavras e começar a dizer: Deus, eis-me aqui para o que der e vier, eis-me aqui para o que o Senhor quiser, eis-me aqui para o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Paulo abre a boca e diz: fui provado, em prisões eu vivi, fui apedrejado, vivi a nudez, vivi o sofrimento. Mas tudo isso eu fiz por amor a Cristo. Cadê os crentes que amam Jesus e está disposto a sofrer por Ele? Ou você acha que você vai ser aplaudido? Está um monte de crente palhaço, um monte de pastor irreverente, falso profeta, sendo aplaudidos, andando em aviões com dinheiro de igreja, com dinheiro de membro, comendo a lã das ovelhas e dizendo que eles são profetas. Que profeta? Profeta do inferno. Profeta é aquele que sofre, que padece, que está ali na nudez, que passa por dificuldade, mas não arrega hora nenhuma e diz: obrigado, Deus, porque eu estou vivendo o que o Senhor está mandando eu viver. Deus não te chamou para você ser profeta do luxo. Deus não te chama somente para você pode até viver um luxo, mas do seu trabalho. Eu não acredito que pessoas vivem luxo da obra de Deus. Não existe isso. Esse negócio de viver luxo da lã da ovelha quer dizer que se eu diz minha oferta é para a minha riqueza? Então Deus me leve, porque eu não quero viver isso. Mas eu quero trabalhar para ter luxo, para eu dar à minha família o melhor dessa terra. Mas na igreja, que eu seja o maior dizimista. Eu sei que muitas pessoas dão conselhos e dizem: pastor, você tem um dom lindo, você tem um dom maravilhoso. Você pode ser um homem muito, muito grande na obra de Deus. Eu até posso ser esse homem. Mas para viver do dinheiro dos fiéis, está errado. Você não vai ver um profeta na Bíblia vivendo de dinheiro de fiel. Rasgue a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia se eu ver um profeta vivendo de dinheiro de fiel. Eu vejo Paulo trabalhando e escrevendo e dizendo: eu agradeço a Filipenses, a igreja de Filipe, pelo sustento que eles têm me enviado. Mas eu estou trabalhando com as tendas e vendendo as tendas para devolver a eles o que eles têm me provido. Para quê, pastor? Para que quando eles receberem de volta e eu for até eles, eles não me vejam como um homem pesado. Sabe por que a vergonha do evangelho está aí nas redes sociais? Porque Mamon entrou na igreja. Está na hora de a gente expulsar esse demônio do Mamon da igreja e começar a viver, a caminhar com fé, crendo na provisão. A provisão quem dá é Deus. Não é a gente manipulando, não é a gente fazendo show gospel, não é a gente entregando profecia de mentira com o espírito de adivinham e as pessoas acreditando. É um monte de gente que acredita em falácia. Gente, desculpa falar. Não tem profeta de CPF, não tem profeta de nome, não tem profeta de passado. Não existe isso. Está na hora de vocês pararem de ser enganados. Não sei porque eu estou pregando isso aqui, não está na mensagem. Mas quando Deus me toca falar, eu falo, não estou nem aí.
Está na hora de vocês pararem de comer esse alimento sujo, esse alimento imaculado, esse alimento impuro. Ainda tem gente que fica ali na rede social, quando está uma live, fala comigo, Deus. Deus vai falar com você, vai se converter, vai se arrepender dos seus maus caminhos. Se arrepende, se humilha perante a mim, e eu te exaltarei. Cuidado, porque o diabo, ele não é mais anjo de luz, não, ele era. Agora ele se parece. E por ele se parecer, ele vai enganar a muitos. Uma vez eu disse a um amigo, eu tinha esse espírito de adivinhação, eu revelava tudo. Mas um dia eu cheguei para Deus e disse, eu não quero esse negócio comigo não. E funcionava, ganhava alma para Jesus no meio da rua, brincando. Mas eu fui orar e disse, Deus, se esse negócio não é do Senhor, arranca de mim. Foram 3 dias no monte, quando eu desci eu não revelava mais nada. Por que eu não revelava mais nada? Porque Deus tirou. Porque não era dele. Existe um monte de gente com espírito de adivinho, fazendo disso a sua vida financeira crescer. Enganando os bestas. Profeta do Pix. Entregou a revelação para mim que se Mateus, eu vou ofertar na vida dessa pessoa. Você vai ofertar e vai ficar pobre. Você vai ofertar e vai alisar. Você vai perguntar por que estou passando dificuldade. Essa minha irmã profetizou isso, profetizou aquilo. Porque você está começando a dar dinheiro e destruindo o que é santo. Quando ofertaram, ou quando Naamã oferta na vida de Eliseu, por que ele ofertou na vida de Eliseu? Eliseu pediu alguma coisa a ele? Eliseu disse, pode levar tudo, meu amigo. Por acaso eu sou dono do milagre? Eu sou dono da cura. Se do alto não me derem, como eu não posso viver disso. Você acha que quantas cruzadas de milagres eu já fiz na minha vida? De cego ver, de paralítico levantar, de câncer ir embora, e pessoas que quiserem me abençoar financeiramente, eu digo, pode levar seu dinheiro embora. Porque o que Deus me deu foi de graça, o que eu te dou é de graça. Me convidaram a ser o homem dos milagres do Brasil, e eu nunca quis. Sabe por que eu nunca quis? Eu vou contar isso para vocês aqui agora, eu nunca contei isso. Sabe por que eu nunca quis? Porque a minha vida é pautada em um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa que Ele quiser na minha vida, e eu não posso deixar o meu nome escrito no livro da vida apagar. O que eu mais me preocupo é em ser salvo. O que mais eu quero que vocês se preocupem é vocês serem salvos. Eu agora entendi porque eu iniciei falando de salvação, porque eu nem tinha isso no texto. Eu estou finalizando. O que Deus mais quer dar a mim e a você é vida. Vida com abundância. Mas essa vida com abundância não tem ausência de dificuldades. Não tem ausência de provações. Não tem ausência de tentações. Não tem ausência de coisas difíceis a gente passar e enfrentar. Mas uma garantia nós temos. O nosso futuro está garantido no Senhor. Voltando para o texto. Qual o segredo? Eis-me aqui. Está disposto a ouvir sempre o que Deus tem para falar conosco. O segundo segredo, fale por fé. Foi o que Abraão fez. Abraão disse o quê? Olha, Deus proverá o cordeiro. Nós iremos e nós voltaremos. Ele estava falando com fé. Ele estava falando na certeza que ele iria e voltava e que Deus proveria. Era a provisão. Então quando você falar, não fale dizendo que não vai dar certo. Não fale dizendo que não tem mais jeito. Não fale dizendo que você não aguenta mais. Fale com fé. Deus proverá. Seja feita a vontade de Deus. Está tudo no controle de Deus. Abra sua boca para dizer que sempre está no controle de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. E a terceira coisa. Terceira coisa.
não pare de caminhar. Nunca pare de caminhar. Nunca deixe nada lhe paralisar. Uma das coisas que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar. A Bíblia diz também que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí às vezes as pessoas comparam o ladrão com o diabo. E até pode comparar aquele ladrão também. Normal. Mas ele não tem poder para matar você fisicamente. Mas ele pode matar, pode destruir a sua fé. Quando ele matar e destruir a sua fé, acabou com você. Porque a sua espiritualidade morre. Você não tem mais como agradar a Deus. Você está entendendo o que mais o diabo quer? Ele sabe que você nasceu para vencer. Mas ele quer trabalhar aqui na sua cabecinha, que é ingênua. Na sua cabecinha que ainda não colocou a fé em ação. Porque a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra não é aquela obra de caridade que as pessoas agem com peninha, querendo ajudar um ali na rua que está passando necessidade. Até ajude, mas não diga que isso é caridade. Não diga que isso é obra. Obra é quando você tem ação de fé de verdade. É quando você age com fé em todas as áreas da sua vida. Essa é a obra. Essa é cumprir a religião, que está escrito em Timóteo capítulo 1, versículo 27. Ajudai os pobres, as viúvas, os órfãos, mas não fé com obra, caridade, como é ensinado em algumas outras religiões. Tem nada a ver. Haja como se não houvesse o amanhã. Haja como se você não colocasse a sua ansiedade no futuro. Eu sei que meu dia está cheio amanhã, mas me pergunte qual é a minha primeira agenda. Eu não sei. Porque um dia eu aprendi que o amanhã pertence a Deus e agora não quero nem saber. Deus proverá. Às vezes quando eu digo que o dia está cheio, começa a cancelar as reuniões todas. E aí eu vou me chatear por isso? Não. Eu vivo um dia de cada. Vivo hoje. Pega na mão do teu irmão, levante a mão do seu irmão, diga com muita fé. Diga assim: olha, o passado já passou. O futuro está nas mãos de Deus. Vamos viver o hoje. Vamos ser felizes hoje. Vamos celebrar hoje. Vamos agradecer a Deus hoje. Vamos glorificar a Deus hoje. Vamos adorar a Deus hoje. O amanhã pertence a Ele. Chega de se preocupar. Chega de sofrer. Chega de ficar vivendo iludido. Você não precisa de palavra para o seu amanhã. Você precisa viver o hoje, gente. Não é misticismo, mas tem muita gente que é mística e fica pedindo algo para amanhã. Esqueça o amanhã. Amanhã Deus proverá para si o cordeiro, o alimento, o sustento. Amanhã Deus proverá para si. É só você caminhar com fé. É só você usar a fé. É só você crer na provisão. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa.